Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para o nosso curso de planilha eletrônica com a utilização da ferramenta Calc do LibreOffice. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui algumas funções básicas que nós temos aí da ferramenta Calc, como por exemplo a função soma, máximo, mínimo e também como fazer a média utilizando a ferramenta. Na aula passada eu falei um pouco sobre a interface gráfica do LibreOffice Calc. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa voltar aí e ver a aula, tá certo? Então, vamos aqui ao computador que eu quero mostrar para vocês como nós podemos trabalhar aí essas funções que eu acabei de citar. Bom, pessoal, então eu estou aqui com o meu primeiro exercício, onde eu quero fazer o cálculo aí de soma, calcular o máximo, o mínimo e também elaborar o cálculo de média, tá certo? Então, eu tenho nesse primeiro exercício aqui para elaborar a planilha abaixo, fazendo o que se pede, onde eu tenho aqui alguns dados da empresa Só Ferramentas SA, onde eu tenho aqui o código de alguns produtos, os meses de janeiro, fevereiro e março, tá certo? E também aqui nessa segunda planilha aqui, né, nessa segunda tabela, eu tenho do segundo trimestre, também a mesma coisa, os códigos, produtos, mês de abril, maio, junho, e eu quero fazer os cálculos aqui de acordo com o que se pede. Então, as fórmulas estão colocadas aqui, onde na primeira tabela eu quero calcular o total do primeiro trimestre, onde eu vou ter, então, a soma das vendas dos meses de janeiro, fevereiro e março. Calcular também o máximo e o mínimo aos meses de janeiro, fevereiro e março. E também a média. Fazer a mesma coisa para a segunda tabela, que no caso seria o segundo trimestre, e depois também ele pede para calcular os totais, no caso a soma das colunas de cada mês, tanto da primeira quanto da segunda tabela. E por fim também calcular o total de semestre, que seria no caso a soma dos totais de cada trimestre para cada produto, como está colocado aqui nessa última linha aqui total do semestre. Tá certo? Então eu vou abrir aqui o meu LibreOffice Calc. Eu já trouxe aqui para gente, para poupar tempo do vídeo aqui, todos os dados ali tá colocado, tá certo? Então aqui no meu LibreOffice Calc eu tenho aqui separado por células aqui, né? Do jeito que eu já comentei no vídeo anterior aí na interface gráfica. Aqui, se você observar, eu tenho as linhas que separam aqui as células. Eu posso ocultar elas aqui vindo no menu Exibir, escolher a opção aqui Visualizar linhas de grade. No caso, eu vou ocultar ela, né, porque ela estava já sendo mostrada. Ou eu posso escolher aqui na opção aqui da aba Exibir, essa opção aqui, ó, Visualizar linhas de grade. Tá certo? Posso trabalhar dessa maneira. Eu vou começar fazendo aqui a formatação inicial, onde eu tenho aqui essa primeira célula que está escrito Empresa Só Ferramentas SA. Eu vou colocar em negrito, tá certo? Todos os produtos aqui também, onde eu tenho essa primeira linha aqui, com código, produtos, meses e tal, eu vou colocar também em negrito, os totais, negrito, e da segunda tabela a mesma coisa. Negrito aqui e totais aqui também eu tenho em negrito. Aí eu quero, por exemplo, colocar aqui da mesma forma que está colocado no meu PDF aqui, ó, total do semestre, tá? Quebrando uma linha aqui, ó, eu posso simplesmente clicar duas vezes com o mouse aqui, ó, segurar a tecla Ctrl e dar um Enter. Depois soltar a tecla Ctrl e Enter de novo. Agora veja que ele não está na mesma linha dentro da célula. Ele está na mesma célula, mas quebrando uma linha aqui no caso. Tá certo? Vou colocar aqui todo mundo aqui centralizado aqui, né? Alinhado, na verdade, ao centro, como está colocado lá no PDF. Eu vou colocar também essa opção. Deixa eu ver aqui se os meses também aqui todo mundo está alinhado ao centro. Vou colocar aqui alinhado ao centro e aqui também, certo? Então, calcular, colocar aqui alinhado ao centro. Agora eu posso fazer aqui, ó, tem essa setinha aqui,
se eu clicar 2 vezes aqui, ó, entre as células não, né, as colunas das células F e G aqui, ó, rapidamente, ele vai colocar aqui o texto aqui conforme o tamanho dele aqui na célula. Porque inicialmente, se você observar aqui, ó, o tamanho da largura aqui da célula é 2,24 centímetros, tá certo? Quando eu fiz isso aqui agora, eu tenho, então, uma largura de 3,21 centímetros. Então, ele adequou aqui ao tamanho do meu texto que está colocado aqui nessa célula F3 aqui no caso. Então, agora eu já posso efetuar os cálculos. Para me calcular a soma aqui do total, né, do produto porca para os meses de janeiro, fevereiro e março, eu posso simplesmente chamar a função soma, abrir parênteses, selecionar as células que eu quero e teclar Enter aqui. Eu posso já, inclusive, fazer aqui ó, a utilização do separador de milhares, né, para deixar da forma que está colocado aqui na minha planilha. Então, eu clico todos os elementos aqui e vou aqui no separador de milhares para me poder deixar todo mundo aqui adequado. A mesma coisa eu vou fazer aqui para essas células aqui, ó, utilizar o separador de milhares também. Vou calcular o máximo, não vou olhar qual que é o máximo aqui. Por exemplo, para a porca, o máximo é o mês de março. Vim aqui digitar o valor, não. Vou chamar a função chamada máximo, vou selecionar todas as células aqui no caso, dá Enter. Faço a mesma coisa para o mínimo. Vou selecionar as células e dar Enter. Por último, não menos importante aqui, a média. Ó. Simplesmente eu vou digitar média, seleciono todos os elementos aqui, ó, todas as células aqui que eu quero, dou Enter. Veja que ele fez o cálculo já com a função. Qual que é a ideia da média? Fazer a soma aqui dos 3 meses para a porca e dividir por 3, pela quantidade aqui no caso. Mas a função ela já faz automaticamente para mim essa opção aí, certo? Aí, ó, eu não preciso mais ficar repetindo aqui, ó, fazer a soma para parafuso em janeiro, fevereiro e março. Como eu já fiz os primeiros ali, ó, eu simplesmente vou selecionar essa célula que eu já fiz aqui, ó, a célula F4, vou esperar a alça de preenchimento aparecer aqui nesse quadradinho aqui, ó, inferior à direita, clico e arrasto para baixo. Veja que automaticamente aqui, ó, eu já tenho lá escrito aqui, né, a soma que foi calculado para cada um dos produtos. Faço a mesma coisa para o máximo, para o mínimo, e depois, por fim, aqui, né, a média. Certo? Vou fazer agora a soma aqui para todos os meses, para cada um dos meses aqui, para todos os produtos. Então, vou chamar a função soma novamente. Vou selecionar aqui para o mês de janeiro todos os produtos. O exercício lá pede. Agora, já tem esse aqui pronto. Clico nessa célula C10 e clico na alça de preenchimento. Ao invés de descer aqui, ó, vou para o lado direito. Eu quero fazer o cálculo aqui, ó, para os meses de fevereiro e março de todos os produtos. Então, veja que agora eu já fiz lá o que o exercício pede também. Vou fazer a mesma coisa aqui para a segunda tabela aqui, ó, soma do segundo trimestre para todos os produtos. Vou colocar aqui também um separador de milhares. Aqui no caso, para já ficar adequado lá, conforme o meu PDF. Vou calcular qual que é o máximo. Vou chamar a função máximo. Seleciono todos os produtos. Dou Enter. Vou calcular também o mínimo. Para todos os meses aqui, né, do produto. E por fim aqui também a mesma coisa para média. E aí eu seleciono todas as células aqui novamente. Fiz isso daqui, ó, simplesmente clico aqui agora e arrasto. Esse aqui também é a mesma coisa, clique e arrasto. Cálculo do máximo, do mínimo agora, clique e arrasto. E por fim, a
média aqui no caso. Bom, pessoal, para fazer aqui o cálculo do total do semestre para cada um dos produtos, eu posso simplesmente aqui digitar um igual, selecionar a célula aqui no caso, para o primeiro produto que é porca do total do primeiro trimestre e utilizar o operador de adição da matemática, que é o soma aqui no caso, e selecionar aqui a célula F13, tá certo? Que é relativa aí ao mesmo produto, só que para o total do segundo trimestre. Então, aqui agora, ó, se você observar, vou selecionar todos aqui. Se você observar que eu tenho, então, neste caso aqui, a soma do total do semestre, né? Ou seja, o total do primeiro e do segundo trimestre. Vou fazer a mesma coisa aqui para parafuso. Vou selecionar aqui a célula F5, operador de adição, F14. Para a arruela, igual, célula F6, sinal de adição, e F15. Para o produto prego, vou pegar a célula, não, F6, não, F7, é o do prego, isso, operador de adição. Aqui agora eu vou pegar F16. Opa, F16. E do alicate aqui, ó, vou pegar a célula F8, sinal de adição, com a célula F17. Por fim aqui, né, eu vou pegar aqui a célula F9, sinal de adição, com a célula F18. Dessa maneira aí eu calculei aí, utilizando o operador de adição normalmente, tá certo? Ou eu posso fazer também utilizando a função. Por exemplo, aqui eu vou utilizar a função soma, só que ao invés de clicar e arrastar, né? Eu vou clicar aqui na primeira célula e ao invés de ter dois pontos, dois pontos aqui eu vou colocar ponto e vírgula. E a próxima célula que eu quero, ou seja, eu não quero agora um intervalo, eu quero uma célula específica e outra, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, veja que eu utilizei a soma somente dessas duas células, tanto da F4 e da F13. Diferentemente aqui, ó, eu fiz uma soma utilizando célula C4, dois pontos E4, ou seja, eu peguei uma célula inicial até uma célula final, pegando todas aqui no intervalo que tem aqui das células aqui no caso, que seria só essa célula de D4 aqui no caso, tá certo? Então, tem que tomar essa atenção aí quando eu quero duas células diferentes. Aqui agora, para finalizar, eu vou colocar aqui as minhas linhas de borda. Vou inicialmente aqui mesclar essas células de A1 até I1. Colocar alinhado à esquerda aqui como está no PDF, certo? Vou colocar aqui todos os códigos tá em negrito, também como está colocado lá no PDF. Vou deixar dessa maneira. Ficou faltando aqui eu calcular a soma também, né? Como eu fiz no caso para o primeiro trimestre, de todos os produtos de cada mês, então eu vou simplesmente colocar aqui a função aqui de soma, ó. Vou fazer o seguinte, é uma forma diferente que eu não fiz, seleciono todo mundo até chegar nessa célula aqui, e com a setinha aqui, ó, do lado desse sinal de sigma, eu vou utilizar aqui a função soma. Veja que ele me deu o total aqui, ó. Seleciono todo mundo até chegar aqui nesse ponto que eu quero fazer a soma. Setinha, função soma. Faço a mesma coisa para junho. Setinha aqui do lado do sigma, soma. Pronto. Aqui agora eu vou selecionar essa primeira aqui, colocar ela com as bordas. As demais também vou colocar as bordas. Aqui. Totais aqui eu vou colocar as bordas até esse ponto. Pronto.
Mesma coisa da tabela de baixo com a tabela 2. Colocar as bordas aqui. Totais também. E para finalizar aqui, eu vou ter também as bordas aqui do total do semestre aqui colocado. Então, um detalhe que eu tenho uma parte aqui para mesclar também, conforme tá aqui, ó, sobrou uma célula aqui, eu posso mesclar ela aqui, ó, colocar ela alinhada à esquerda, aqui, alinhado também à esquerda, e essa última aqui total do semestre também mesclar alinhado à esquerda, dessa maneira aqui eu finalizei a forma que está lá no meu PDF exercício. Tá certo, pessoal? Então, chegamos aqui ao final de mais uma aula do curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc, tá certo? Apresentei para vocês aí um pouco sobre a função soma, máximo, mínimo e também a função de média, tá certo? Eu espero que vocês aproveitem. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo com alguém que tem interesse em aprender planilha eletrônica com a utilização do Calc. Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo que eu irei acompanhar. Tá certo? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau.